muitas vezes Jesus vai estar só nos observando. Aqui há duas lições, e essa lição, a primeira lição, eu vejo agora que Jesus está junto com ele, e eles veem a operação de milagre de Jesus. E aqui nessa passagem de Mateus 14, nós vamos ver que Jesus não entra com eles, mas vai dizer que vai impelir eles a entrarem no barco. E quando eles entram no barco, nós vamos ver que o barco agora, o vento começa a soprar, o mar começa a se levantar, e agora eles estão em meio ao mar. E quando eu vejo essa situação, eu vejo que a vigília é a quarta vigília da noite, e nesse momento, entre as 3 e 6 horas da manhã, esse barco está em meio à ventania, em meio à tempestade, em meio ao vento forte, em meio à dificuldade. Eles estão ali remando, mas o barco nem sai do lugar, porque eles estão ali, naquela pressão, naquela situação difícil. Quando eu vejo essa situação do mar, a situação do barco, a situação do vento forte, muitas das vezes nós passamos por este vento forte, muitas vezes nós vamos enfrentar essa tempestade. E parece que Jesus às vezes não está do nosso lado. Parece que Jesus às vezes não está nos observando. Parece que Jesus está tão longe. Parece que Ele nos esqueceu. Há momentos na nossa vida que a situação ela está tão complicada. O momento é tão difícil. Parece que naquele momento nós estamos esquecidos por Deus. Esperamos, às vezes, uma voz profética, alguém que se levante e diga algo para nós, que dê um caminho, que dê uma direção, mas tem momentos que nada vai acontecer. Há momentos que vai ser você e Deus. Há momentos que nós vamos estar ali, esperando uma providência, algo que venha acontecer sobre a nossa vida. E aí só o que nos resta é orar. A oração, como foi falado aqui nessa noite, ela move montanhas. A oração, ela tem poder para mover qualquer impedimento, qualquer situação difícil na tua vida. É um casamento que está destruído, é uma família que parece que não tem mais jeito, é um filho que está nas drogas, é um câncer que de repente aparece, e aí parece que quando o médico fala para nós e dá o diagnóstico, a esperança da gente é uma esperança zero, a gente não vê mais nenhuma solução, não vê nenhuma resposta. E é nesse momento que há uma tempestade, é nesse momento que a gente se sente só, é nesse momento que a gente se sente esquecido por Deus. Mas aí eu olho um Deus maravilhoso. Aqui nós vamos ver que agora Jesus, ele estava de longe observando, lembrando que ele estava no monte orando. Ele tinha uma intimidade, mesmo sendo 100% homem, 100% Deus. Ele tinha intimidade, ele tinha uma comunhão. E aí vai dizer para nós que ele estava observando, porque ele desce agora e anda sobre as águas até o encontro dos discípulos. E quando os discípulos veem aquele homem chegando, eles pensam que é um fantasma e começam a gritar desesperadamente. Mas aí eu entendo que às vezes o sobrenatural, quando vai acontecer o sobrenatural na tua vida, na minha vida, parece que é algo tão longe, tão distante, que a gente parece que não lembra mais que Deus é um Deus do sobrenatural. Aleluia. Irmãos, quando eu vejo essa passagem, e agora Jesus está se aproximando deles, e ele vai dizer o que para eles? Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O medo te paralisa. O medo te faz ficar prostrado. O medo te impede de prosseguir. O medo, ele te deixa estagnado. Ele não te deixa caminhar. Nós vamos ver que, eu vou um pouquinho mais agora à frente, quando eu olho para Elias, um homem a qual vai dizer para nós que fazia descer fogo do céu. Ele orou a Deus e por 3 anos e meio não choveu. Um homem que tinha um poder sobrenatural sobre a natureza. Mas agora vai dizer em 2 Reis,
Em 1 Reis, no capítulo 19, vai dizer que agora esse homem, com medo de Jezabel, ele entra em depressão, ele vai para a caverna, e lá ele vai ficar naquele lugar. E eu entendo que muitas vezes nós vamos entrar sim na caverna, muitas vezes nós vamos sair de cena, muitas vezes nós vamos nos sentir tão frustrados, tão decepcionados, tão angustiados com o momento e a situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, que nós não vemos solução. Às vezes a solução muitas vezes é nós entrarmos na caverna. Só que eu acho algo maravilhoso, porque Deus até na caverna, Deus acha Elias. E quando ele vê Elias, ele manda um anjo do Senhor levar pão e água para ele. E ele come aquele pão e água e vai dizer que ele adormece mais uma vez. Mas quando ele adormece, o anjo diz: olha, levanta-te, porque muito comprida é a tua caminhada. Aleluia. E às vezes numa situação difícil a gente quer parar. Não é verdade, pastor? Passamos tanta provação, tantas lutas, tantos momentos, que às vezes a vontade da gente é vir num culto como esse e não vir mais. Parece que a gente está orando, está buscando, né, irmã Edir? A gente busca, ora, e parece que nada acontece. Mas aí é nessa hora que Deus está provando a minha e a tua fé. Porque vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Hebreus 11 primeiro vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas das coisas que se esperam. Então sem fé é impossível. Agora eu vou ver aqui Pedro, um homem ousado, porque muitas vezes é necessário que eu e você saímos do barco para viver o sobrenatural de Deus, porque muitas vezes Deus quer fazer algo maior na tua vida e nós não entendemos o procedimento, não entendemos o processo que Deus está fazendo sobre a nossa vida. E aí às vezes sair de dentro do barco, às vezes tem que ter, ela mexe conosco, tira nós do comodismo, tira nós do conforto, e sair do conforto muitas vezes não é fácil. Aleluia. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Aleluia. Reconhecer Jesus na tempestade. Esse é o segredo. É reconhecer Jesus. É quando eu e você, no meio da tempestade, nós vamos para a oração. É lá na intimidade, dentro do nosso quarto, é que Jesus começa a falar conosco. Ele começa a dar um direcionamento. Ele começa a encaminhar. Ele começa a mostrar os caminhos, a nos conduzir por onde nós devemos ir, aonde devemos passar, o que devemos fazer. O Senhor vai nos direcionando através da sua oração. É através da sua oração que você vai movendo céus e terra, mesmo quando você ainda não está enxergando o sobrenatural de Deus. É quando você ainda não viu o teu milagre acontecer. É quando a promessa de Deus, quando ela foi feita para ti, ainda não se cumpriu. Mas no tempo de Deus, na hora dele, no momento certo, Ele irá cumprir toda a promessa sobre a tua vida. Aleluia. Mas é confiar. E esse confiar muitas vezes nos exige algo mais. Confiar naquilo que a gente não vê, no sobrenatural de Deus. É algo que a gente não consegue enxergar, mas aí a Bíblia fala para nós que nós já temos que projetar lá na frente aquilo que ainda não aconteceu. Essa igreja está sendo reformada, mas pelos olhos da fé eu já posso ver um púlpito lindo, transformado, melhorado, muito melhor do que vocês já viram. É pelos olhos da fé. É trazer à existência aquilo que não existe ainda. Aleluia. Mas o medo nos impede. Porque quando Pedro pede para Jesus que ele vá até ele, vai dizer que ele começa a andar sobre as águas. Mas quando ele olha para o momento, para a situação, ele para de caminhar. E vai dizer para nós que ele começa a afundar. E ele começa a clamar a Jesus.
Imagine Pedro, um homem de pesca, que conhecia tudo sobre o mar. Será que ele não sabia nadar? Sabia. Mas ele ainda, mesmo naquele momento que ele duvidou, ele quis viver ainda o sobrenatural de Deus. E vai dizer para nós que Jesus então estende a sua mão sobre ele. Estendendo a sua mão, e então vai falar para ele: homem de pequena fé. Quantas das vezes eu e você passamos por essa situação? O medo nos impede. Quando nós olhamos para o povo da terra do Egito, olhamos lá em Êxodo 14, eu acho maravilhosa essa passagem. Vai dizer que o povo está clamando no deserto agora pela libertação. E aí Deus então agora vai libertar este povo, e vai libertar com mão forte. Significa que Deus já estava com o povo de Israel. Mas vai dizer que agora eles caminhando, Deus muda o caminho, o trajeto deles, e agora manda eles ir até Pierote e ali ficarem acampados. Mas Pierote quer dizer beco sem saída. Então, quando esse povo agora olha, estão cercados de montanhas, à sua frente água, cercado de montanhas, e atrás agora um exército de Faraó perseguindo esse povo. Mas Deus não era com eles, o Senhor não liberou eles com mão forte. Aqui no início vai dizer que Deus libera eles com mão forte, porque Deus estava com eles. Mas agora eles começam a sentir medo e começam a dizer para Moisés: Moisés, nos trouxesse aqui para este lugar, para este deserto, para os nossos cadáveres ficarem aqui. Não havia sepulcros no Egito. Mas vai dizer o quê? Que o povo começa a ficar agitado, ansioso. Ele vai dizer o quê? Aquietai-vos. Aquietai-vos. Por quê? Porque a minha ansiedade, a tua ansiedade, ela impede o agir de Deus. Olha o que vai falar para nós, que o Senhor fala: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. E todo esse exército que vocês veem hoje, não verão mais. E ainda diz assim, ó: e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia. Só que quando Moisés começa a clamar, o que o Senhor diz para ele? Manda o povo marchar. Agora é hora de marchar, porque vai ter momentos na minha e na tua vida que nós vamos ter que orar. Nós vamos ter que estar com o joelho dobrado no chão, sim. Mas vai ter momentos que o Senhor já deu a vitória em tuas mãos. Ele já entrou com providência na tua casa. Ele já entrou com providência na tua família, na tua saúde, no teu lar, no teu ministério. O Senhor está cuidando de tudo. Então Ele está dizendo: agora é hora de marchar. Então marchem. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Eu quero contar um testemunho bem breve aqui. Minhas horas se passam. Irmãos, faz mais ou menos 12 anos que nós aceitamos a Jesus. E Jesus nos levou no fundo do poço. Perdemos tudo, financeiramente. Tínhamos uma empresa, meu esposo tinha loja de carro, eu tinha uma empresa de móveis. E acabamos perdendo tudo. O Senhor nos trouxe na miséria. Trouxe no fundo do poço. Nós caminhamos com Jesus num período, as contas, boletos, enfim, muita coisa para ser pagas. E tudo que nós tínhamos ainda que restava, um carro não era nosso, era do banco, o caminhão era do banco, a empresa era do banco, tudo que tinha era do banco. E nessa situação, quando eu me converti, 2 meses depois, o meu irmão, que estava viciado nas drogas e na prostituição, ele aceita Jesus, e Jesus faz um milagre instantâneo na vida dele. Numa quinta-feira, no culto da palavra, o Senhor liberta ele, transforma ele para a glória de Deus. A empresa dele falida, e a minha então nem se fala. Meu esposo já tinha fechado a loja de carro. E o meu esposo então se viu na situação de trabalhar com meu irmão. 2 meses que eles estavam trabalhando, tocando a empresa, a coisa começou a funcionar meio que lento, mas Deus foi abençoando aos pouquinhos. Porque entenda, meus amados, as nossas bênçãos,
elas vêm condicionadas com alguns requisitos: oração e obediência. E aí, nesse processo todo, nós fazíamos mais ou menos uns 3 ou 4 anos que nós estávamos servindo a Jesus. E nós cuidávamos de um ponto de pregação, porque quando nós chegamos para Jesus, meus amados, que o Senhor tirou tudo nosso, a minha loja pegando fogo, meu esposo aceitou a Jesus 10 horas da manhã, enfim, a minha história é longa. E aí passamos aqueles 3 anos, 3, 4 anos, nós estávamos naquela peleja, naquela luta, naquela provação, cuidando de um ponto de pregação, meu esposo juntamente com meu irmão. E um profeta entrou dentro da igreja naquele dia, ministrou a palavra. E ele entregou uma mensagem e disse que Deus ia levantar um empresário que ia doar o terreno e a construção da igreja. Naquele momento, quando ele falou, o Espírito Santo veio no meu ouvido e disse: é o teu esposo. Eu saí na rua e comentei com ele, eu disse, sabe quem é o empresário que Deus vai levantar? Ele disse, quem? Eu disse, é tu mesmo. Ele disse, tu está ficando doida? Olha a nossa situação, olha como nós estamos. A coisa estava aos avessos. Imagina, estava uma loucura, um caos na nossa vida. Mas o Senhor estava trabalhando, o Senhor estava fazendo, o Senhor estava agindo de uma maneira muito sutil, trabalhando no invisível, que muitas vezes a gente não observa, não percebe que Deus está trabalhando, que Deus está no comando, Deus está no controle, e a gente acha que Deus já nos abandonou e que é nada. Ele está trabalhando no sigilo, ali no oculto, fazendo a obra. E nós, então nessa caminhada, meus amados, quando eu falei isso para o meu esposo, ele disse, não pode. Mas acontece que surgiu o terreno para comprar nesse bairro. Porque esse ponto de pregação, irmão, era colado com 2 casas de moradia. Então, crente pentecostal, imagina, né? É barulhento. E aí, nesse processo todo, nós tínhamos que deixar aquele ponto de pregação e não tinha uma igreja para abrir naquele bairro. O nosso pastor disse, eu vou ter que fechar esse ponto de pregação. Não tem mais condição, a não ser que apareceu uma sala e a gente alugar a sala e tudo bem, beleza, continuamos com a igreja aqui nesse bairro. E aí começamos a orar. E o Senhor preparou o terreno. Em leves prestações. Ali coisa de bagatela, vamos dizer assim. A gente nunca entendeu. Veio assim uma coisa misteriosa. Compramos o terreno, derrubamos a casa. Fizemos o projeto da casa do meu irmão. O meu irmão já era casado. E nada aconteceu. Decidimos fazer, então, a igreja. A construção para alugar a igreja. E nesse processo todo, a igreja foi ficando pronta. Fizemos a igreja e o meu esposo dizia que ele ia cobrar o aluguel. E eu dizia para ele, tu não vai cobrar o aluguel, porque o Senhor disse para mim que tu vai dar essa obra. Ele disse, não, querida, eu vou ter que cobrar o aluguel, pelo menos um pouco. Depois, então, a gente doa para a Assembleia. Eu disse, tu não vai cobrar o aluguel. Passado os dias, passado o tempo, terminamos a obra ali. Meu filho, tem um filho de 21 anos, que já é casado. Tem uma menina de 9 meses, uma netinha maravilhosa. Ele adoeceu do nada. Numa quarta-feira, saiu muitas feridas no corpo dele. Começou a sair aquelas feridas. E quando foi no sábado, ele disse, mãe, eu não aguento mais, me leva no hospital. E eu disse, leva aonde? Vamos para Florianópolis, viemos para cá. Passamos em 2 hospitais aqui, a gente não foi atendido. Aí passamos no UPA, no 24 horas que estava aberto, recém-inaugurado, aqui perto. E aí levamos ele, e aí tinha 2 médicos que estavam naquele dia plantonista atendendo ali naquele lugar. Nós já éramos mais ou menos umas 11 horas da noite. E nesse momento o médico fez o diagnóstico. E o diagnóstico que ele deu para mim foi o diagnóstico de morte. Não tinha mais solução. Ele disse, leva o teu filho para casa e a partir de segunda-feira, tu vai buscar um recurso, só tem tratamento, não tem mais solução, o caso dele já está avançado, já está num estágio que a doença já se manifestou, enfim. E aquilo não desceu no meu coração. Eu não acreditei naquilo. Eu sabia que aquilo ali era um propósito de Deus. E quando nós saímos da sala, meu filho começou a falar assim, filho, não fala nada, fica quieto, porque nós vamos só orar.
E viemos para casa em silêncio dentro daquele carro. E chegamos em casa, contei para o meu esposo. Eu morava com a minha sogra. Contei para ela, choradeira, imagina. A gente ficou todo mundo desesperado dentro daquela casa. Mas eu tinha uma certeza dentro de mim. Que aquele diagnóstico não era de Deus. Aquele diagnóstico era o diagnóstico do homem. Mas eu sabia que havia também um propósito de Deus naquilo que o Senhor estava proporcionando naquele momento, naquele vento, naquela tempestade que nós estávamos enfrentando. De repente, que estava tudo numa calmaria, de repente passa aquele vento. E aí quando eu olho, nós oramos naquela madrugada e ficamos em oração. Meu esposo no outro dia disse: vou levar ele para o hospital da Unimed. Eu disse: não, tu não vai levar ele para o hospital da Unimed. Ligou para um médico amigo da gente e ele não estava, também não pôde atender. E eu disse: tu vai chamar o nosso pastor e a nossa pastora. Fique de pé. Nosso pastor e a nossa pastora. E eles vão fazer uma oração. Minha pastora chegou, que já é jubilada hoje, pastor Paula Dalto Vascoto, mais a esposa, irmã de Janira. E aí naquele momento, nós contamos para ele o que estava acontecendo, aquela situação que a gente estava vivendo. E aí ela olhou para mim, ela disse: eu não me conformo. E o meu esposo disse assim: irmã, eu vou doar a igreja para a Assembleia de Deus. Eu vou doar a igreja. E o meu filho está curado para a glória de Deus. Naquele momento ela começou a chorar. E ela disse: que fé é essa, meu filho? Que fé é essa? Ele disse: eu tenho fé. O meu filho está curado. O meu filho não tem enfermidade, para a glória de Deus. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Ele decretou pelo poder da palavra profética. Rabachomandai, Eichokandai aso, Rebiasubinai, Eicho, Raichokandai isto. Aleluia. E sabe o que aconteceu? De noite, meu filho já estava melhor, pastor. Eles oraram por ele. Ele já estava bem. Estava sem ir no culto. E eu disse para ele assim, ó: filho, tu senta lá atrás, no cantinho, sem ninguém te observar. Porque ele estava todo cheio de ferida. Ele sentou lá atrás, escondidinho, onde ninguém viu. Mas Deus estava observando quando ele entrou dentro da igreja. Porque de repente sai o profeta de cima do púlpito, marchando. Ei, você ainda crê que Deus fala com a sua igreja? Você ainda crê na profecia? Ainda crê que Deus se manifesta com poder e glória dentro da sua igreja? Recomando-os. Sabe o que aconteceu? O profeta foi até ele e disse: filho, hoje eu estou te dando vida, estou eu te curando, estou te dando saúde. E ali o mistério foi grande. Só eu e meu esposo sabia o que estava acontecendo. Sabe o que é isso? É que quando você tem fé, você confia, você acredita, você coloca o teu joelho no chão, ora a Deus, independente da circunstância, independente do momento, da situação, Deus entra e brada, Ele brada, Ele brada. Aleluia. Ai. Aleluia. Aleluia. Meu esposo doou a igreja. Irmã Adriana, e as dívidas? Ô pastora, me pergunta uma coisa dessa. E as dívidas? Como é que ficou a tua situação? Jesus não fica devendo nada, irmã. Ele não fica devendo nada para ninguém, porque Ele é fiel. Ele não deixa
Não deixa cair por terra todo o esforço, todo o cuidado que tu tem com a obra. O Senhor está te observando, e na hora certa, não te preocupa, o milagre vai chegar. Aleluia, aleluia. Ei, tio, sabe quantas igrejas nós já doamos para Jesus? 4. Condição minha, do meu esposo, do meu irmão? Jesus. Sabe aquela promessa? Quando a gente chega para Jesus, irmã, que Deus fala conosco, que parece que não vai se cumprir. Pois é. O Senhor disse assim, ó: vou eu dar 3 empresas. Algo impossível, né, irmã? Devendo. Nada. Não tinha nada. Eu queria uma sapatilha para evangelizar e eu não tinha. Minha sapatilha tinha um furo. Eu fiz um propósito com Deus. E quando eu ia na casa dos irmãos falar de Jesus, irmão, que Jesus faz, que Jesus dá, que Jesus abençoa, eu precisando do milagre. Mas Jesus não deixava faltar nada. Os cuidados do Senhor nos mínimos detalhes. Sabe o que é? A sapatilha furada, eu com um papelzinho dentro assim, para não molhar o pé no dia de chuva, mas estava lá fazendo a obra de Deus, dizendo: Jesus faz, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus restaura. Ele é bom, Ele é maravilhoso. Na luta, na prova, precisando do milagre. Eu chegar na casa da irmãzinha mais pobrezinha, e ela diz assim: ó, Jesus mandou eu comprar uma sapatilha para ti. O teu número é 37, cor bege. Tu gosta dessa cor aqui, né? Tu gosta desse modelinho. E eu disse: meu Deus, que Jesus maravilhoso. E a empresa? Jesus está dando a terceira. A construtora, a empresa de tubos. E agora é a terceira, que já está quase sendo concluída, que vai ser de peixe. Irmão Ezequiel, Deus não deixa faltar nada. E meio pandemia, portas fechadas, Deus abençoando, nós vendendo, entregando. O que é isso? É o poder, 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 é o poder de Deus. Estou comandando a sou e piatora manto e caçui e cantora mantos. Sabe o que Deus dizia para mim? Meu Deus, a minha hora se passa. Seja fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. Eu dizia: mas fiel no pouco. Mas como pouco, irmã? Porque eu não tinha dinheiro para dizimar, eu não tinha como ofertar. Mas sabe com o que eu ofertava? Com o meu trabalho, fazendo a obra de Deus, evangelizando, indo nos enfermos e orando, e Jesus operando, indo naqueles que estão afastados da casa do Senhor, e Deus salvando, Deus trazendo de volta. Quem me conhecia, irmãos, pensa numa treva que eu era. Quando a irmã que estava afastada da casa do Senhor, fazia apenas 3 meses que eu estava com Jesus, ela disse: o quê? Não acredito. Tu está com Jesus? Tu? Dessa maneira? Se tu consegue, eu também consigo. Mas tem um detalhe: eu quero esse Deus que tu está servindo. Ela se joga no chão e se reconcilia com Jesus. Sabe o que é isso? Testemunho. Arábia sou.
Jesus, não deixa faltar nada, meus amados. Senhor, tem abençoado grandemente a nossa vida. Tudo que nós temos feito na obra de Deus, Deus tem nos recompensado. Os irmãos vão estar louvando. Pode louvar. Aleluia. Bota a tua mão no teu coração nessa noite. Feche teu olho. Eu não conheço a tua casa. Eu não conheço a tua vida. Eu não conheço como você chegou aqui nessa noite. Mas o Deus do impossível está nesse lugar. E Ele está dizendo para alguém aqui: tu tem andado ansioso. Tu tem andado afadigado. Tu tem andado preocupado com muitas coisas. Decaia, nagaço. Mas eu te fiz uma promessa, rebaço, e disse para ti que eu cuidaria de tudo. Tenho saudade da intimidade que eu tinha contigo. Rei de o Senhor diz: volta, seus bens, seus filhos, seus volta amigos, para minha presença, porque eu quero mudar. Eu quero mudar essa situação. Eu quero mudar essa história.